Olá, amigos do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. Este é o programa História de Pioneiros, mais uma produção da área de ações estratégicas do CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O programa é um espaço para conhecermos um pouco da história do movimento espírita no Rio de Janeiro e através da história dos nossos trabalhadores e das casas pioneiras desde lá do finalzinho do século XIX. Nossas convidadas de hoje são Lúcia Lage, desde sempre trabalhadora do Centro Espírita, foi evangelizadora por muitos anos, tarefeira da casa, hoje trabalhando no Conselho Fiscal e em outras atividades também. E Rosemary Gago Estevão, também trabalhadora de evangelização por muitos anos, mais de 20 anos, atualmente trabalha na juventude na coordenação do ESG, também em outras áreas da casa. A casa que estamos falando é o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, de Cabo Frio, que neste mês de abril comemora o seu centenário. Queridas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Vou começar a fazer uma pergunta para vocês, porque é muita história para contar e ainda há pouco tempo. Quando foi fundado e quem foram os fundadores do Centro Espírita Trabalhadora de Jesus? Bom, a nossa fundação, primeiramente, boa noite, agradecemos aqui o convite do CERJ, em nome da diretoria do Trabalhadores de Jesus, em nome da nossa presidente Janira Martins, com muita alegria estamos aqui para falar um pouquinho da história da nossa casa. Então, como você falou, nós estamos fazendo 100 anos, Essa data foi no dia 3 de abril de 1923. E o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus se iniciou com a formação de 5 senhores. Nós vamos falar os nomes deles, para que a gente possa, guardar isso em nossa memória. Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, Pedro Guedes Alconforado, José Moreira de Loyola e José Cupertino Santana. Então, eles reuniram esses senhores no dia 3 de abril de 1923, numa casa em mau estado, em má conservação, e conduziram, assim, a primeira reunião espírita, e assim estava fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E vale a pena, meus amigos, ressaltar que o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus é a segunda instituição religiosa de Cabo Frio. Ela só perde para o convento Nossa Senhora dos Anjos, que foi fundado em 1617. Então, vejam bem, como a luz chegou, em Cabo Frio, através do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E desde então, as reuniões aconteceram em vários lugares, sabe? Até a construção da sede, que só foi realizada em 1950. Imagina vocês, 27 anos, em busca de um lugar. E em 1950 foi já no endereço onde nós estamos estabelecidos. E o interessante é que, ao longo desses anos, nós sempre escutamos que o terreno ele foi doado por uma senhora, Rosalina Fonseca. Inclusive, ela é bisavó de uma companheira nossa da casa. E, através dessa nossa amiga, que nós ficamos sabendo que, na verdade, o terreno não era dela. Naquela época, era do marido. Aí nós brincamos até, imagine o quanto esse marido não escutou, para pedir, para doar, porque ela que era frequentadora, ele não. Então, mulher, desde sempre sendo persuasiva em seus lares, não é verdade? E quando foi construída a nossa sede, nos fundos foi construída também uma escola de alfabetização, que tinha o nome de Escola Espírita Viana de Carvalho. E funcionou por um tempo, depois ela passou a ser do município e hoje ela já não existe mais. E com o tempo, em 1984, foram construídas algumas salas no nosso terreno, e essas salas elas foram para as salas de evangelização, para uma casa, um quarto com um banheiro para um senhor que, por muitos anos, ele tomou conta da nossa casa, o senhor Zé, muito carinhoso com a gente, muito rigoroso também, zeloso com a casa,
Então, ele cuidava de toda a área. E, então, em 1985, vieram as salas onde vieram funcionar livraria, bazar, né? Mas com o crescimento do movimento espírita, em 1997, nós tivemos a construção do nosso salão, que é o salão que nós temos até hoje. Isso aconteceu foi realizado por um companheiro nosso, arquiteto, que é Aristarco Acioli, que é o nosso companheiro da nossa casa. Então, sob a presidência de Delberto Carvalho, que houve a construção desta sede que hoje nós estamos nela. Então, esse sim foi o início da nossa casa. Bom, querida, boas, interessantes histórias. Muito interessante de saber de ser a segunda instituição religiosa na nossa Cabo Frio. E é um local muito importante de chegada, de porto, né, de chegada marítima no Rio de Janeiro. E o espiritismo chegar tanto tempo depois dessa forma é incrível, incrível. Essa história eu não conhecia. Rosângela, quais foram os... Rosimério, desculpa, minha querida. Quais foram os presidentes do Centro Espírita Tarefeiro de Jesus? Quantos foram? Então, os trabalhadores de Jesus tiveram 8 tarefeiros, 8 presidentes, né? E primeiro, de 1923 a 1931, foi o Joaquim Carvalho de Santana. De 1932 a 1945, José Cupertino de Santana. De 1946 a 1953, Antônio de Oliveira Gama. Esses nós não conhecemos, né? Mas a partir do quarto, que foi a Emília Ribeiro Cabral, que era chamada de Milota Cabral, de 1954 a 1985, nós conhecemos, né? A dona Milota, como ela era chamada, ela era muito assim, rígida, né? Eu ainda era nova, peguei essa parte dela como presidente, eu ainda era criança, e eu lembro que criança não podia falar nas reuniões públicas, a gente ia e não podia falar, não podia levantar, era uma rigidez muito grande. E era muito interessante que ela tinha um sino em cima da mesa. Né? Então, se houvesse conversa das crianças ou dos adultos, ela tocava aquele sino. E eu achava muito divertido quando ela tocava o sino, né? Na verdade. Aí depois, o 5º presidente foi o seu César Augusto dos Santos, de 1985 a 1996. O seu César é o pai da Lúcia, né? E ele foi presidente. O 6º, Hildeberto Carvalho de Azevedo, de 1996 a 2009. O 7º, Márcio da Silva Alves, de 2009 a 2018. E a atual presidente, que está conosco de 2018 até hoje, é a Djanira Martins Gomes, né? Então, nós tivemos essa convivência com a dona Emília, né, com o seu César, com o Deberto, né, que eu chamava particularmente seu Beto, o seu Márcio e a Djanira. E é muito interessante que, no transcorrer desse tempo, né, foi acontecendo algumas mudanças, né? A gente sabe, a casa foi evoluindo, então essa rigidez da época da dona Emília Cabral, a gente sabia que existia, né, essa coisa rígida, mas o trabalho de assistência social era muito, né, muito valorizado, as reuniões mediúnicas, ela era uma excelente médium, então era um trabalho bem árduo. Com o seu César, que era o pai da Lúcia, a gente começou a enfrentar um momento assim de abertura maior, né? O seu César já tinha uma outra visão, então ele se preocupava com os trabalhos, se preocupou com a questão do estudo, ele se preocupou em começar a trazer novos expositores que vinham do Rio, participar das atividades, pelo menos as atividades festivas da casa. Né? Então, ele deu a uma companheira, que era a Helena, uma abertura maior, que é companheira nossa ainda hoje, para que a Helena implementasse, né, alguns trabalhos, como o estudo, enfim, começou a haver uma abertura que o seu Beto, que é o seu Ideberto, também continuou.
né? Ele teve essa noção que a casa estava crescendo e necessitava de um prédio maior, então ele fez realmente essa obra que nós temos hoje, começou, né, na presidência do seu Beto, e seu Márcio também teve uma contribuição importante, porque ele começou a ter a visão da necessidade de implementar no centro a tecnologia, de abrir para essa tecnologia. Né? Então, ele começou, e há um tempo atrás eu estava até conversando com meu marido, imagina se nesse período de pandemia a gente não tivesse, né, essa tecnologia, e porque em nenhum momento nós deixamos de trabalhar, todas as reuniões públicas, elas continuaram acontecendo graças à transmissão, né, via Facebook, via YouTube, e isso realmente foi um legado também do seu Márcio, né, que hoje não está na nossa casa, mas que ele trabalhou por essa implantação da tecnologia. Né? E a Djanira, que está conosco agora, ela também está, né, continuando esse trabalho, né, preocupada com esse crescimento da casa. Né? Então, todos eles tiveram, né, a sua importância, a sua contribuição, cada um acrescentou uma tarefa, e todos sempre com a visão de que a casa, né, deveria crescer, deveria expandir os seus trabalhos. E tem aqueles companheiros também que fizeram parte, que a gente às vezes citou alguns, né, no dia da palestra, mas com certeza outros, né? Como a Suzana, que foi a mãe da nossa companheira Helena, que trabalhou ativamente no início com a dona Emilota. O meu pai, Mário Gago, que chegou a ser vice-presidente da casa. Aí, dona Ieda Manhães, inclusive a dona Ieda Manhães, eu lembro com muito carinho, que foi ela que me laçou para a evangelização. Né? Eu lembro, foi exatamente em 1985, no último ano da dona Emília, ela virou para mim e falou assim: olha, agora você já está formada, que eu estava fazendo o curso normal de formação de professores, então agora você já pode vir evangelizar. Né? Então, laçou mesmo. E foi aí que eu comecei, né? Então, sempre lembro dela com muito carinho. Inclusive, as exposições na casa também foi ela também. E ela tinha um jeito muito carinhoso de falar com a gente. A gente precisa que o jovem fale na casa. Aí foi com aquele jeitinho, aquela voz doce que ela tinha, ela foi colocando, né, os jovens para falar. A dona Mercedes, a dona Yolanda, o seu Aprígio, a dona Didi, né, a Madaí, seu Geraldo, Alencar, seu José Carlos, seu Gilberto, foram colaboradores assim também, né, fantásticos, e que a gente teve essa lembrança, e outros que, de repente, a gente deixou de citar, mas que, com certeza, nesses 100 anos, todos, né, as nossas preces, os nossos melhores pensamentos vão para todos eles, né, que trabalharam arduamente pela nossa casa. Rosemary, é muito legal nós percebermos, né, pela sua fala, essa proximidade dos dirigentes da casa, das pessoas que trabalhavam com os jovens, né, com as crianças. E aí eu quero continuar contigo, depois de eu fazer uma pergunta bem própria para a Lúcia. Como é que foi para você? Né? Nós sabemos que a doutrina espírita ela tem uma base muito sólida com as mulheres, né? Desde lá do início, eram as donas de casa que faziam as reuniões, que mantinham as reuniões, e até muito hoje em dia ainda é assim. Como é que era olhar você, uma menina, uma criança, olhar para uma senhora, para uma mulher, sendo presidente do Centro Espírita naquela época? Na verdade, acho que nós não tínhamos muita noção disso, não. Né? Enquanto criança, você não tem muita noção. Hoje, que a gente vê a magnitude disso. Em 1954, quando a dona Emília, acho que Rosemary mencionou aí, foi eleita, a primeira vez que ela foi presidente, ela ficou presidente por quase 30 anos, a diretoria do centro era toda composta de mulher. Olha que maravilha. Então, para a gente ali, nós convivemos com muitas mulheres. Né? E o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, desde sempre, e até hoje ele continua assim, laçando, envolvendo os jovens, chamando os jovens para as tarefas. Então, assim, eu acho que, claro, o preconceito, inegável,
A Dona Emília, ela, e carinhosamente conhecida como Milota Cabral, né, ela desbravou mesmo ao ponto de o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus ser conhecido como Centro de Dona Milota, né? Então, era o Centro de Dona Milota, uma médium espetacular, uma mulher de poucas letras, ou quiçá nenhumas letras, eu não me recordo de ver Dona Emília lendo, né? Então, mas de uma mediunidade, de uma segurança, né, incrível, e o valor que ela dava, né, para aquelas assistidas que ela carinhosamente chamava das véias dela, as véias de Dona Milota. É interessante você falar isso, né, porque antes de qualquer cultura, de qualquer letra, né, eu tenho certeza que ela tinha um estofo moral que Ascensão moral, qualquer coisa. Negado. E aí uma perguntinha para você me responder rapidinho. Como é que era ser filha de presidente da casa? Olha, por eu ter nascido no Trabalhadores de Jesus, aquilo para mim era tudo muito, muito natural, né? E meu pai tinha uma característica muito muito bacana dele, que ele delegava. Meu pai não era detentor do Trabalhadores de Jesus, ele distribuía o Trabalhadores de Jesus entre os tarefeiros. Dentro de tantas qualidades do meu pai, uma delas foi essa. Então, assim, não era pesado, não. Sempre foi assim, sempre foi o meu maior exemplo encarnado, foi o meu pai. Então, assim, ele era na casa o que era no Trabalhadores de Jesus. Isso para mim foi o suficiente. Bom, mas é incrível, né? A gente pensar que o bastão vai sendo passado sempre, né? E, Rosemary, nós estávamos falando da questão da mulher, né? E é interessante quando vocês nos falam que naquele momento, né, nos anos 50, toda a direção do Centro de Mulher é formada por mulheres, né? E nós vemos hoje uma luta tão grande. É sempre pensar, né, na misericórdia divina, nos nossos espíritos trabalhando sempre, sem luta, sem esforço, no sentido de ser obrigatório, tinha no ano 50 e hoje em dia é mais difícil, né? Isso te inspirou a ser uma trabalhadora no movimento espírita também, Rosemary? Sim, porque na época, inclusive, eu achava muito incrível essa questão da autoridade moral que Dona Milota tinha, né? Porque ela falava e aquilo se tornava, né, a lei. Eu lembro muito, e eu na infância ainda ficava admirada quando ela tocava aquele sino, era interessante, que ela sempre olhava para um trabalhador, porque às vezes a casa era assim, era dividida ao meio, de um lado sentavam os homens, do outro lado sentavam as mulheres. Eu achava aquilo o máximo. Às vezes eu queria lá no finalzinho sentar do lado dos homens só para a Dona Emília tocar o sino, né? E aí, quando chegava alguém que não sabia e sentava junto, um casal, por exemplo, aí ela rapidamente olhava para quem estava na frente. Normalmente era até meu pai, ela olhava muito para o meu pai levantar e ir lá atrás falar com as pessoas que tinha que cada um tomar a sua direção, né? Enquanto criança, eu achava aquilo ali um máximo, né? E depois que eu realmente comecei o trabalho de evangelização e fiquei encantada, e também já era como se fosse uma continuidade também do meu trabalho como professora, aquilo foi naturalmente para mim, né? Foi natural na minha vida, e durante muitos anos eu fiquei só na infância, aí depois passei para a juventude, para os grupos de estudo, então aquilo era uma coisa assim que não se pensava, era como se fosse muito natural para mim, né? O trabalho, a casa fazia parte da minha vida, embora eu não tenha nascido, né? E sido ali na casa espírita, mas eu cheguei com 8 anos, né? Mais ou menos com 8 anos, e dali fiquei até hoje, né? Então, para mim, realmente, eu tinha muita admiração pela Dona Emília. Eu achava assim incrível, né? Na verdade, apesar de hoje, naquela época era um centro, né? Pouquinha gente, hoje a coisa tá muito grande, mas a gente vê as mulheres ainda hoje, né? Como uma maioria. Essa é a verdade, né? São poucos os homens, e assim, os homens que
que realmente abraçam uma atividade, né? A mulher está sempre como maioria. Mas, graças a Deus, acho que hoje já tem bastante também. Os homens estão assumindo, né, o seu papel, Sim, graças a Deus. estamos dividindo o Estamos trabalho já, mas é dividindo. histórico. Nós temos evangelizadores, rapazes, juventude, né? E que estão abraçando realmente a causa espírita, né? Isso é maravilhoso. Mas vamos fazer mais uma pergunta para vocês, já mais duas. Como é que vocês estão trabalhando o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus para o futuro? Então, eu acho que uma coisa interessante em relação a esse futuro é a abertura que a casa tem, né? É muito interessante isso. Para as pessoas que chegam, hoje temos um acolhimento bem maior do que no passado, né? Hoje a gente tem aquelas pessoas que são responsáveis, né? Hoje nós temos um trabalho de recepção que vai acolhendo, que vai direcionando. Através do atendimento fraterno também a gente vai ouvindo, né? Essas demandas, muitos vão pela dor, muitos vão pela curiosidade também de conhecer a doutrina. Então, hoje a gente vê um trabalho que está preocupado realmente com né, com o ser humano, está preocupado em acolher, está preocupado em levar em consideração a dor humana, que a gente sabe que hoje é imensa, né? Então, as pessoas procuram cada vez mais a doutrina espírita, mas procuram para ter um consolo, né? E a doutrina, ela consegue realmente levar esse consolo. Então, o futuro a gente quer que continue assim, né? A casa, todos os trabalhadores comprometidos, a casa aberta a receber não só aqueles que vão por curiosidade ou que vão por sofrimento, mas aqueles que vão e se apaixonam e se interessam em fazer parte da casa. Então, hoje a gente vê uma abertura muito grande, que muito lá atrás a gente sabia que era bem limitada, né? E hoje todos estão atentos a isso, a dar oportunidade aos jovens, né? Eu lembro que o pai da Lúcia, o seu César, ele tinha essa visão já, de dar a oportunidade ao jovem. Tanto que a gente começou o trabalho de exposição da doutrina com 18, com 19, que ainda não tinha nem conhecimento suficiente para começar a fazer, né, as exposições doutrinárias. E ele dava muita força para que a gente fizesse, né? Olha, hoje é o dia que Rose vai falar, então todos vamos participar. Ele tinha essa preocupação maravilhosa, né? Então, a casa tem esse olhar, né? E hoje mais ainda, né, de acolher aquele jovem que queira trabalhar, comprometido. Então, é isso, porque as mudanças foram acontecendo naturalmente, né? A partir do seu César também houve mais essa preocupação com os estudos, né? Com o estudo sistematizado da doutrina, então, das pessoas terem um conhecimento, muita coisa que acontecia no passado, como realização de batizado, de casamento, de funeral, que foram coisas lá do passado, né? A partir do momento que foi acontecendo o estudo, a casa deixou de fazer, né, essas cerimônias, essas coisas, através do conhecimento. Então, é por aí, né? O conhecimento e sempre o acolhimento, né? Eu acho que tem. E o comprometimento de todos os trabalhadores com a tarefa, né? E hoje a gente sabe que a casa é grande, são muitos trabalhadores, então a gente sabe que de vez em quando nós enfrentamos as dificuldades, mas estamos, né, sempre atentos buscando essa união, né? Buscando contornar as dificuldades que surgem. Então, acho que é por aí, se Lúcia quiser complementar. Não, Eu quero fazer uma pergunta para vocês duas agora, Lúcia. Uma bem importante, porque eu vi a palestra na comemoração do centenário do nosso amigo Marcelo Turra, e eu aqui, né, aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, fiquei muito emocionado. E eu percebi, né, que quando abriu a imagem do salão, tinha muita gente lá enxugando o cantinho dos olhos. Para vocês duas, como é que foi a emoção de estar naquela palestra ao vivo, ouvindo o que eu ouvi, que me emocionou aqui à distância? Ô Rubens, olha, nós estamos até pedindo para vender soro fisiológico na cantina, porque esse mês
Esse mês Desidratou? está sendo... esse mês o povo está desidratando mesmo. As emoções realmente, né, estão aflorando. Quando a gente recorda aqueles nossos entes queridos, e você sabe que você recorda e você está ali com eles, né? De fato, né? Que a doutrina espírita é isso, né? A doutrina espírita é espíritos, né? Então, a espiritualidade está conosco, os nossos amores estão conosco ali. Então, como a palestra do Marcelo, como a palestra de todos os outros, porque a casa teve o cuidado, sabe, Rubens, de convidar para esse mês aqueles palestrantes que fizeram história conosco. Então, todos que estão indo lá, eles têm história com a casa. Né? As quartas-feiras são os tarefeiros da própria casa que estão fazendo. Você assistiu de quarta-feira o Marcelo, mas a casa está tendo um resgate também, trazendo resgate também daqueles que, ao longo desse tempo todo, esteve conosco. Então, assim, cada um vem, cada um traz um olhar, cada um tem a sua história com os trabalhadores de Jesus, cada um tem seu encontro de Damasco, né? Foi a temática do Marcelo, né? Que é muito emocionante. E está sendo assim, né? Nós tivemos seminários com o Eduardo Guimarães, vamos ter a Ana Guimarães, vamos ter a Solange Peça, vamos ter César Said, todos que trazem história, que estiveram conosco, como o Rosemary falou, a partir do momento que foi aberto, né? A casa abriu para vir novos palestrantes. Então, esses que estão aí, que eram jovens também, né? Hoje já estão senhores, como nós estamos, tem a história, viu crescer da casa, o envolvimento, família, amizade. Então, o trabalhador de Jesus é isso para a gente. Exatamente. E você, Rosemary, chorou muito? Chorei muito, né? Principalmente quando a gente foi fazer, né? No segundo dia, eu e a Lúcia fizemos, né? Também a abertura, e eu lembro que naquela semana eu sonhava com todo mundo, né, Lúcia? Eu fiquei muito emocionada a semana toda. Eu falei para a Lúcia, eu acho que eu vou subir, né, lá no palco e vou começar a chorar, não vou conseguir falar nada, mas graças a Deus a gente conseguiu falar, porque a presença deles ficou muito assim viva, né? Nesse mês, a cada reunião a gente tem a sensação de que eles, né, que esses trabalhadores estão ali efetivamente, né? Embora eu não tenha a minha mediunidade assim, né, tão aguçada, mas a gente sente, né? A gente tem intuição de que eles estão ali e estão participando dessa festa, porque para a gente é uma festa, né? A Casa Espírita representa para nós um farol, né, nessa nossa cidade. Tanto que é uma casa, além de centenária, uma casa extremamente respeitada por todos que conhecem, que são de outra denominação religiosa. A Lúcia até teve uma experiência que eu não sei se dá tempo de falar, mas respeitam a Casa Espírita, e isso é maravilhoso. Né? Então, realmente está sendo um mês assim de cura, haja coração. Uma conquista, né? Uma grande conquista da Tarefeiros de Jesus, Trabalhadores de Jesus, desculpe, essa confiança que todos têm, esse respeito que todos têm. Queridas, eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi um bate-papo maravilhoso, conheci pioneiros incríveis, história incrível, e, por favor, se despeçam, deem o serviço da casa, e muito, muito, muito grato a vocês por estarem aqui conosco. Nós só temos realmente a agradecer por essa oportunidade, para mostrar os trabalhadores de Jesus ao movimento espírita, né, que é uma casa que está aberta a todos e que realmente é uma casa que cumpre aquilo que o codificador, né, preconizou, bem como o que Jesus nos ensinou. Então, trabalhadores de Jesus é isso aí, é amor, é acolhimento e, acima de tudo, esperança, né, na humanidade. Gratidão. Exatamente, né? E fica também o convite, né, para aqueles que estão no nosso estado, no estado do Rio, que quando estiverem a Cabo Frio, né, procurem conhecer essa casa centenária, esse trabalho realizado de amor e de acolhimento, como Lúcia falou,
e é muita gratidão nós estarmos tendo essa oportunidade de estarmos comemorando esse centenário da nossa Casa querida. Então, muito obrigada pelo convite, né, e sempre gratidão, né? Gratidão por todos que trabalharam, por todos que enfrentaram tanta dificuldade para que hoje a gente possa estar comemorando esses 100 anos. Muito obrigado, queridas. Foi um papo maravilhoso. Muita gratidão do CERJ, da nossa área de ações estratégicas, por vocês aceitarem nosso convite. Nós então, amigos, obrigada. Estamos encerrando o nosso programa. Não esqueçam de deixar seu like, seus comentários. Comentem, né? Deixa aquele dedinho ali para nós podermos crescer cada vez mais. E esperamos vocês no próximo História de Pioneiros.